Bíblia literal do texto tradicional, Livro de Gênesis, capítulo 1, Criação a partir do nada, dias 1 a 3, primeiro e segundo céus, terra informe, luz sem sol, vegetais, separação das águas, separação terra-mar. No princípio absoluto de todas as coisas, o Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, adejava, acima da face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu a luz que era boa, e Deus fez separação entre a luz e entre as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E houve anoitecer e houve amanhecer, dia primeiro. E Deus disse: haja expansão do céu entre as águas, e ela faça divisão entre águas e águas. E Deus fez a expansão do céu, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão do céu, e as águas que estavam acima da expansão do céu, e assim foi. E Deus chamou a expansão de céu, e houve anoitecer e houve amanhecer, dia segundo. E Deus disse: ajunte-se em um lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E Deus disse: produza a terra, tenra grama, a erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela mesma, acima da terra. E assim foi. E a terra produziu tenra grama, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore produtora de frutos, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve anoitecer e houve amanhecer, dia terceiro. Dias 4 e 5, criação dos sol, lua, estrelas, animais que nadam, que voam e que rastejam. E Deus disse: haja luminares na expansão do céu, para fazer separação entre o dia e entre a noite. E sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sejam por luminares na expansão do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve anoitecer e houve amanhecer, dia quarto. E Deus disse: as águas abundantemente produzam criaturas que se movem agrupadas e têm vida, e aves que voem acima da terra, na aberta expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo o animal com fôlego de vida que se move, que as águas abundantemente produziram, segundo as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie, e Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E houve anoitecer e houve amanhecer, dia quinto. Dia 6, criação dos mamíferos répteis, homem, semelhança do que Jesus seria, mal ausente da criação. E Deus disse: produza a terra criatura vivente segundo a sua espécie, gado e animais rastejantes, e feras da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo animal rastejante sobre a terra conforme a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus disse: façamos nós, o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e dominem eles sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem,
a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva, que dê semente, que está acima da face de toda a terra, e toda árvore, na qual há fruto, de uma árvore que dê semente, isto vos será para mantimento. E para todo animal da terra, e para toda ave do ar, e para tudo o que se move sobre a terra, em que há fôlego de vida, e toda erva verde tenho dado para mantimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E houve o anoitecer, e houve o amanhecer, o dia sexto. Gênesis capítulo 2, dia 7 do descanso, cessação do trabalho de Deus. Assim, pois, os céus e a terra foram completados, e todo o exército deles. E Deus, havendo no sétimo dia completado a sua obra que fizera, no sétimo dia cessou ele toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele tinha cessado toda a sua obra que criara e fizera. Detalhes da criação de Adão e do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E todo arbusto, árvore do campo, não tinha ainda existido na terra, e toda a erva do campo não tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Mas um vapor subia da terra e regava toda a face do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó do solo, e soprou o fôlego das vidas para dentro das narinas dele, e o homem foi tornado uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de ônix. E o nome do segundo braço de rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro braço de rio é Idekel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto braço de rio é o Eufrates. Primeira dispensação da inocência ou do pacto do Éden. E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs para dentro do jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela tu comeres, certamente tu morrerás. Detalhes da criação de Eva e da instituição do casamento. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora idônea para ele. Portanto, o Senhor Deus, havendo formado do solo todo o animal do campo e toda a ave do ar, os trouxe a Adão, para Deus ver como Adão lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda criatura vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do ar, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu. E Deus tomou uma das costelas dele, e fechou a carne sobre o lugar dela. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, Deus formou uma mulher, e a trouxe até o homem. E Adão disse: este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto foi tomada de dentro do varão.
Portanto, deixará o varão ao seu pai e à sua mãe, e se achegará e apegará à sua esposa, e ambos serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua esposa, e não se envergonhavam disso. Gênesis capítulo 3. O primeiro a pecar foi o querubim ungido, depois da primeira semana da criação. Tenta a Eva, esta a Adão. Caem. Ora, o serpente era mais sutil que todas as alimarias do campo, as quais o Senhor Deus tinha feito. E ele disse à mulher: Tem Deus realmente dito, vós não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse ao serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis dele, nem vós tocareis nele, para que vós não morrais. Então o serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como os deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que aquela árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Segunda dispensação da consciência ou pacto com Adão caído. Então os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram aventais para si mesmos. E ouviram a voz do seu Deus que passeava no jardim na hora da brisa da tardinha do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do seu Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás tu? E ele disse: Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e eu me escondi. E Deus disse: Quem te declarou que estavas nu? Comeste tu da árvore da qual te ordenei que tu não comesses? Então o homem disse: A mulher que me deste para permanecer comigo, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que tu fizeste? E a mulher disse: O serpente me enganou e eu comi. Consequências da queda, o proto-evangelho, primeira promessa do Salvador e expulsão do Éden. Então o Senhor Deus disse ao serpente: Porquanto tu fizeste isto, maldito és tu mais do que todo gado e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre tu andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e o semente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar dele. A mulher, disse ele: Grandemente multiplicarei o teu sofrimento da tua gravidez. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão disse ele: Porquanto tu destes ouvido à voz de tua esposa, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Também te produzirá espinhos e ervas espinhosas, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tu retornes ao solo, porque dele foste tomado, porquanto pó tu és, e ao pó tu retornarás. E Adão chamou de Eva o nome de sua esposa, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e para sua esposa, e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou semelhante a um de nós, reconhecendo o bem e o mal. Agora, pois, que ele não estenda a sua mão e também tome da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar o solo, do qual fora tomado. E havendo ele lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que se revolvia ao redor,
para guardar o caminho para a árvore da vida.